A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos voltando com mais uma dica de memorização e estamos falando sobre os evangelhos. Nossos irmãos estão naquela empreitada de conhecer os evangelhos. Estamos com bastante novos convertidos que estão pedindo as instruções de como fazer as memorizações. Então aqui vai uma dica para os leitores da Bíblia. Quando você está lendo Marcos, por exemplo, são 16 capítulos. Observa que o livro vai iniciar com o batismo de Jesus. Ali você vê anúncio e batismo. Em seguida, você vê, ainda dentro do capítulo 1, você vai ver cura e libertação. Isto é, paralítico, leproso de Cafarnaum. Então, vamos aqui criar uma rota. Lembre-se, para uma boa memorização, você tem que ter uma rota, seja Atos, seja Apocalipse, seja Mateus, seja Marcos, seja João. Não esqueça da rota. Por quê? Porque muda o evangelista. João, muda Mateus, Marcos, Lucas, Paulo, muda o capítulo, mas não muda o lugar. Exemplo, batismo de Jesus vai ser sempre no Rio Jordão. Então, você vai ter nascimento de Jesus, Belém. Ele nasce e vai para Nazaré. Ele cresce e ele vem para Belém para ser batizado, cerca de 30 anos de idade. Em seguida, volta para Nazaré e vai para a sinagoga. Ele é batizado, vai para o deserto, é tentado. Agora sim, ele volta. Isso nós vamos estar lá no capítulo 4 de Mateus, ou capítulo 4 de Lucas. Aí vai mostrar ele indo para Nazaré, entrando na sinagoga. Então, no Mateus, no capítulo 1, nasce, no capítulo 2 foi para o Egito, volta, capítulo 3 vai mostrar batismo de João, pregação de João, batismo de Jesus, 4, tentação, 5, já vai começar com os sermões da bem-aventurança. Já no Marcos, você vai encontrar isso no capítulo 1, e já vai distribuir curas, libertações, e em seguida ele vai escolher seus discípulos. Então, vamos criar uma rota aqui. Belém, vai para Nazaré, cresce, volta para Jerusalém, se batiza no Jordão, vai para o Monte da Tentação e volta para Nazaré. Agora, ele está na região da Galileia, lembre-se disso. Seu ministério vai ser feito na região da Galileia. De Nazaré, ele vai rodear o Tiberíades, que é conhecido como Mar da Galileia. Então ele vai estar do lado de cá, do lado de lá. Quando você encontra Jesus, passamos para outra banda. Ele está falando que ele está falando de Betsaida. De Betsaida ele vai para Dalmanuta, de Dalmanuta volta para Betsaida. Depois ele vai ao extremo. Ele sobe para Cesareia de Filipe. Transfiguração. Lá, tradicionalmente os crentes, Monte Hermon. Tradicionalmente os teólogos, Monte Tabor. Mas enfim, todos na mesma direção. Tabor mais abaixo, Hermon lá em cima. Depois ele volta, atravessa, vindo para o lado de Nazaré. Ele faz aquelas cidades, faz Decápolis, onde tem 10 cidades ali, onde ele exerce seu ministério também. Ciro, Fenícia, região de Tiro, região de Fenícia, que hoje perfaz a região do Líbano. Vamos descer. Agora manifesta o desejo de ir para Jerusalém. Então, nós temos toda a região, isso que eu estou falando, você vai consultar dentro dos capítulos, você vai achar isso dentro dos capítulos de Marcos. Se você observar, nós vamos estar falando do primeiro capítulo até o último capítulo pela rota. Mateus, a mesma coisa. Já dou um exemplo melhor. Então, vai para Jerusalém, nós vamos encontrar ele passando em Samaria, Jericó, indo para Betfagé, arruma o jumentinho, segue para Jerusalém. Chega em Jerusalém, ele vai para Betânia, diante de Betânia, volta para Jerusalém, vai para o templo, sai do templo, vai para o Getsemane, do Getsemane ele volta, passa pelo julgamento, pega a via dolorosa, vai para o Gólgota, do Gólgota, corpo na sepultura, a alma desce para o inferno, onde ele prega os espíritos que estão em prisão. Quando ele ressuscita os mortos e vai para
Galiléia. Fala para os meus discípulos que eu vou adiante deles para a Galiléia. Em seguida, fica 40 dias na Galiléia, volta para Jerusalém e do Monte das Oliveiras, ou seja, o oeste de Betânia, ele se ascende ao céu. Lembre-se, por exemplo, transfiguração, muda evangelista, muda capítulo, mas o Monte da Transfiguração vai ser sempre o mesmo lugar. Observe essas coisas. Confissão de Pedro, muda o evangelista, muda o capítulo, mas é sempre em Cesareia de Filipe. Observe isso daí, vai uma dica para memorização. Dentro dos capítulos se localiza através da rota. Capítulo 10 de Marcos, Jericó. Entrada triunfal de Jesus, 11 de Marcos, 21 de Mateus. E também você vai encontrar a entrada triunfal lá em 19 de Lucas. Você vai encontrar transfiguração, 9 de Marcos, 17 de Mateus, igual 9 de Lucas. Tentação de Jesus, sempre o mesmo local. Se baseia aonde? Eu quero gravar aquela passagem bíblica que fala que Jesus libertou o endemoniado gadareno. Pronto, você já sabe que está do lado de lá do Tiberíades, na região de Gadara, onde formava o termo das 10 cidades de Decápolis. Vamos voltar então para Jerusalém, lembrando que o ministério de Jesus, a maior parte dele foi exercido na Galiléia, Cafarnaum, um dos lugares que ele teve uma casa em Cafarnaum, ele exerceu seu ministério em Cafarnaum, Nazaré, região de Nazaré e todas aquelas cidades até o extremo, Jesus esteve exercendo seu ministério. Jerusalém fica para o final de sua vida. Teve algumas idas e vindas em Jerusalém, mas foram poucas, e a ida dele para Jerusalém, que ele realmente se apresenta a Jerusalém, é aquela que ele foi sacrificado, morreu e ressuscitou. Lembrando que o pessoal de Jerusalém, da Judéia, ia para a Galiléia por conta do que ouvia a fama de Jesus nos anos de sua popularidade. Deus abençoe. Vai uma dica, a rota. Deus te abençoe. Um abraço.